Irmãos, bom dia, boa noite, né? Bom dia. Bom dia daqui a pouco ainda, né? Como o Lucas falou, o pastor está no bairro Brasil, né? E pediu para que estivesse compartilhando a palavra com os irmãos. E é uma alegria muito grande, né? Poder fazer isso essa noite com os irmãos. Domingo entre feriados, né? Muita gente viajando, né? Quem pode, né? Eu que não posso, estou aqui. Que Deus abençoe, né, os nossos irmãos que estão viajando, tem muitos mesmo que estão viajando. Que Deus proteja, né, e guarde cada um. Mas nós vamos meditar na palavra do nosso Deus, tentar aprender um pouco mais, né, da sua palavra nessa noite. Então eu convido você para abrir sua Bíblia lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 9. Lucas, capítulo de número 9, do versículo 18 até o versículo de número 37. Lucas, capítulo de número 9, do versículo 18 ao versículo de número 37. Amém, irmãos? A palavra também estará projetada ali, né? Então diz assim: estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles: João Batista, mas outros, Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Jesus pergunta para mim e para você, irmãos, nessa noite. Quem é Jesus para nós? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto, e no terceiro dia ressuscite. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, há alguns hados que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, os varões, né, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, tenha misericórdia de nós, ó Pai. E nos ache nessa noite, ó Deus, com a Tua graça, Pai. Nós precisamos ouvir o Senhor, nós precisamos aprender do Senhor e carecemos da ajuda do Teu Espírito Santo nessa noite, para falar, para nos dar o discernimento, para abrir o nosso coração. É no nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos. Amém. Irmãos, qual a razão da gente vir aqui todo domingo?
Por que a gente sai de nossas casas? Por que nós saímos, né, das nossas casas? Todo domingo de manhã, domingo à noite, sábado, quinta, terça. Nós entramos aqui, ou nós nos reunimos. E por que, quando nós não podemos estar aqui, seja por alguma enfermidade, alguma dificuldade, ou seja porque você está viajando, está em outro local, por que nós sentimos tanta falta? Eu, pelo menos, sinto muita falta. O domingo, para mim, quando eu não estou aqui, é muito estranho e muito ruim. Por que você levanta cedo, todos os dias, ou quase todos os dias, abre a sua Bíblia e vai ler a sua porção do dia, e você se sente tão abençoado, e aquilo faz tão bem para você? Por que você canta músicas de exaltação e adoração a Deus? Por que você gosta de conversar com irmãos da igreja e abrir o seu coração e contar das suas lutas e das suas dificuldades? Irmãos, isso tudo é muito bom. E isso tudo faz parte mesmo, né, da vida cristã. Mas será, irmãos, que a vida cristã se resume a isso? Será que a vida cristã é ser parte de uma igreja apenas, de marcar presença, de bater ponto todo domingo? Será que ser cristão é carregar uma Bíblia ou se declarar evangélico? O que é ser cristão? Né? Essa pergunta, ela mobiliza todo o estudo, e ela também está dentro do tema, né, do ano. Conhecendo e aprendendo mais sobre o que é ser cristão e vida cristã. Irmãos, tem um autor muito conhecido, chama C.S. Lewis. Se você nunca leu nada dele, você provavelmente já viu algum filme dele, que é As Crônicas de Nárnia. Ele é o autor das Crônicas de Nárnia. Quantos aqui já viram o filme, As Crônicas de Nárnia? É um filme muito lindo, eu aconselho você a, assim que possível, assistir. É um filme cristão, é um filme de ficção, mas é um filme cristão. Mas o C.S. Lewis, ele tem um outro livro muito famoso entre os cristãos, que é Cristianismo Puro e Simples. No prefácio desse livro, o C.S. Lewis fala da importância do significado das palavras. E é muito interessante o que ele fala. São apenas 2 páginas em que ele nos lembra, em que ele usa como exemplo a palavra gentleman. Todos aqui já ouviram essa palavra, gentleman, né? Ah, a pessoa, fulano é um gentleman, né? É uma forma de elogiar alguém, né? Fulano é um gentleman. Mas o C.S. Lewis, ele nos lembra que, etimologicamente, né, originalmente, a palavra significava, lá na Inglaterra, gentleman significava alguém que possuía um brasão e era um possuidor de terras. Então, gentleman era usado para designar alguém que possuía terras. Ele é um gentleman. Isso não quer dizer que ele é educado, que ele é gentil, que ele é honesto, que ele é cortês, que é o significado da palavra hoje. Era simplesmente alguém que possui terras. Podia ser alguém desonesto, podia ser alguém chato, alguém inconveniente, mas era um gentleman, porque gentleman significava aquele que possui terras. E o que o C.S. Lewis fala? Que isso é um problema quando nós mudamos o significado das palavras, porque as palavras se tornam inúteis. Gentleman como elogio é inútil, porque nós já tínhamos outras palavras para designar o mesmo elogio que gentleman. Você tinha cortês, você tinha conveniente, você tinha honesto, você tinha bondoso, você tinha várias outras, elegante, enfim, você tinha várias outras palavras que já eram elogios. E essa palavra se tornou inútil. E aí ele tenta explicar que isso pode ter acontecido com a palavra cristão. O que significa ser cristão? O que significa a palavra cristão? Porque talvez, muito provavelmente, você já ouviu alguém dizer assim, fulano ele não crê em Deus, mas ele tem um espírito cristão. Ele é bondoso, ele obedece às leis, ele é correto, ele ajuda o necessitado. Ele é até mais cristão do que aquele que está na igreja. O espírito dele é mais próximo de Cristo do que aquele que está na igreja. Mas isso é inútil. Porque nós já temos outras palavras para designar alguém que é bom, alguém que é moralmente correto, alguém que é politicamente correto, alguém que é caridoso. Mas muitas pessoas podem ser caridosas,
podem ser bondosas e não ser cristãs, não crerem em Cristo. Porque cristão significa muito mais do que alguém que recebe alguns elogios. E é interessante aqui que Jesus ele questiona. Primeiro, ele questiona os discípulos assim. Tinha uma multidão seguindo Jesus, né? Quando você vê, antes desse texto que a gente leu, é a multiplicação dos pães e dos peixes. Mais de 5.000 pessoas, porque tinham 5.000 homens. Não se contavam mulheres e crianças. Então tinha uma multidão com Jesus. Aquela multidão seguia Jesus o tempo todo. Jesus estava sempre cercado de multidões. Mas Jesus pergunta assim, quem que esse povo está dizendo que eu sou? E aí os discípulos viram e falam assim, estão dizendo que você é João Batista, estão dizendo que você é Elias. Porque João Batista tinha morrido, então eles falam assim, João Batista ressurgiu, está pregando de novo. Ou é Elias, ou é alguns dos outros profetas, antigos profetas que ressurgiram. Mas Jesus vira para os discípulos e fala assim, e vocês? Quem eu sou para vocês? Irmãos, essa é uma pergunta interessante, porque para nós entendermos o que nós somos como cristãos, nós precisamos entender quem Cristo é. Para eu entender o que significa eu ser cristão, se eu digo que sou cristão, eu tenho que primeiro entender quem Cristo é. E aqui, irmãos, nesse texto de Lucas, Lucas não revela, não sei porquê, mas Mateus revela. Porque Jesus chega para Pedro e fala assim, Pedro, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro é mais, né, ele é mais agitado, ele é mais impulsivo do que os outros. Pedro vira e fala assim, tu és o Cristo de Deus. E aí Jesus fala assim, bem-aventurado és tu, Simão. Você acertou, é isso mesmo, eu sou o Cristo de Deus. Você está certinho. Lucas não revela, mas Mateus revela que quando Jesus fala assim, eu sou o Cristo de Deus, e é necessário que eu seja entregue aos sacerdotes, aos escribas, seja rejeitado, sofra e seja morto. Quando Jesus fala isso, Pedro vira e fala assim, ai de ti, Senhor, ai de ti. Sai de ti esse pensamento não é bom que isso, o Senhor morrer. E Jesus repreende a Pedro, Jesus fala assim, arreda-te, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus. Irmãos, qual que é o problema aqui? Pedro tem um problema de realidade, porque ele conseguiu definir, ele conseguiu entender quem Jesus era, mas ele não conseguiu entender o que significava Jesus ser quem ele era. Jesus, tu és o Cristo de Deus, mas Pedro não entendeu o que significava Jesus ser o Cristo de Deus. E muitas vezes, irmãos, nós podemos professar, tu és o Cristo, tu és o Cristo, tu és o Senhor, mas não entender o que isso significa para as nossas vidas. E Jesus vai ensinar aqui nesse texto. A primeira coisa, irmão, o primeiro ponto importante, irmãos, é que a centralidade da morte de Cristo na história da redenção. A centralidade da morte de Cristo na história da redenção. Jesus falou, é necessário que o Filho do Homem sofra, seja rejeitado e morra. É necessário. Irmãos, já viu que a gente vive, tem um autor que escreveu um livro que chama Sociedade do Espetáculo. Já viu que a gente vive numa sociedade que gosta do espetáculo, gosta daquilo que é estrondoso, daquilo que chama atenção? Já viu que nós ficamos meio que, desculpa a palavra, mas a gente fica bitolado nas notícias, nas grandes notícias do dia a dia. Já viu quando algum famoso morre, que em todo site aparece assim, aí não tem mais notícia, né? Não existe mais nada que importa. É só notícia sobre aquele famoso que morreu. E você fica ali, você fala, nossa, morreu, a cantora tal faleceu, nossa, o ator tal faleceu, olha, a rainha faleceu, o Pelé faleceu, e você fica lá, e você vê um monte de reportagem, você vai ver história, aí vê um monte de coisa. A gente gosta dessas coisas, a gente fica assim, uau, que notícia. Qual é a notícia do dia? Parece que nós ficamos ansiosos para ver qual que é a notícia do dia. E quando não tem uma grande notícia no dia, parece que o dia foi um dia comum. Mas quando tem uma grande notícia, nossa, esse dia foi marcante, esse dia foi incrível, porque tem uma grande notícia. Mas o que a Bíblia nos revela, irmãos? A Bíblia nos revela que, de Gênesis a Apocalipse, irmãos, a maior notícia de todas, a notícia de que o Filho do Rei do Universo, o Filho de Deus, morre.
essa é a big news, essa é a grande notícia de Gênesis e Apocalipse. Jesus, o Filho de Deus, morre. Irmãos, eu vou passar rapidamente aqui, não vai dar tempo de projetar, os irmãos vão se lembrar, mas preste atenção. Desde Gênesis 3,15, logo após a queda, Jesus anuncia bênção e maldição e ele diz que a serpente vai ferir o calcanhar do descendente. Quem que é o descendente? Jesus. E Jesus vai pisar a cabeça da serpente. Mas antes ela vai ferir o calcanhar. Jesus vai sofrer. Significa que Jesus vai morrer, que o descendente vai sofrer e vai morrer. Gênesis 3,21, vestimentas de peles. Lembra que Adão e Eva tentou cobrir com folhas, com folhagens? Aí quando eles achavam que tinham coberto o seu pecado, né, com a sua vergonha, com as suas próprias forças, e Jesus vai lá, e Deus vai lá e faz vestes novas, vestes de pele de animais. O que precisou ser feito aí? Um animal morrer, sangue ser derramado para cobrir o pecado. E isso apontava para Cristo, para aquele que morreria e cobriria nossa vergonha. Abraão e Isaac, Gênesis 22. Lembra quando Deus pede Isaac e Abraão vai e oferece Isaac como sacrifício? Aí nós temos duas representações. O único filho unigênito sendo sacrificado, e nós temos o cordeiro que aparece preso lá nos arbustos para ser sacrificado no lugar de Isaac. Aponta para Cristo, sofrendo, morrendo. Êxodo 12, o cordeiro pascal, quando Deus institui a Páscoa. Lembra quando estava lá as 10 pragas, antes da última praga? Lembra o que Deus faz? Ele institui a Páscoa e fala para o povo passar sangue do cordeiro no umbral das portas. O que isso significava? Sangue derramado, cordeiro morto. Aponta para Cristo, sofrendo, morrendo. Você chega nos profetas, você chega em Isaías 53. Eu peguei aqui todas as descrições em Isaías, só no capítulo 53 de Isaías, irmãos. Olha, Isaías provavelmente mais de 500, 600 anos antes de Cristo. E parece que Isaías, no capítulo 53, é uma testemunha ocular. Parece que ele estava lá quando Jesus estava sofrendo, padecendo e carregando a cruz. Olha as descrições só em Isaías 53. A grande notícia. Isaías 53. O servo será desprezado, rejeitado, homem de dores, aflito, ferido de Deus e oprimido, traspassado, moído, castigado, pisado, humilhado, cortado da terra dos viventes, enfermo, derramou sua alma na morte. Só em Isaías 53. O Filho de Deus morre, sofre, é rejeitado e morre. Quando a gente entra nos evangelhos, logo no início dos evangelhos nós temos o batismo de Jesus. E você se lembra quando Jesus chega, João está batizando, né, no Rio Jordão, e Jesus chega. O que João diz quando ele vê Jesus? Eis aí, Cordeiro de Deus. João, quando vê Jesus se aproximando para ser batizado, João vira e fala assim: eis aí o Cordeiro, aquele que vai ser sacrificado, aquele que vai ser entregue para ser morto, para derramar o seu sangue. Irmãos, essa é a grande notícia. De Gênesis a Apocalipse, essa é sempre a grande notícia do dia. É a grande notícia da Bíblia. É a grande notícia de Deus. O seu filho morre. O seu filho morre. E é o tema da conversa no Monte da Transfiguração. Olha aí para você ver no versículo 31. Foi por isso que eu escolhi a passagem de Lucas. Olha como é interessante. Versículo 31. Fala de que estavam com ele Moisés e Elias, né? E no versículo 31 fala assim: os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Irmãos, esse falavam aí é um verbo que demonstra continuidade. Eles não pararam de falar em momento algum desse assunto. Esse foi o tema de toda a conversa. A partida de Jesus. O que é a partida de Jesus? Jesus morre. Jesus morre. Jesus se entrega e morre. Esse é o tema da conversa. Colossenses 1, versículos 19 e 20 diz assim: porque aprouve a Deus que nele, em Cristo, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz,
por meio dele, Cristo, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Irmãos, é impossível haver paz e reconciliação se o Filho de Deus, se o Cristo de Deus não morre. Cristo morre. Cristo se entrega, Cristo sofre, ele morre. Então, a morte de Cristo é central em todas as Escrituras. Mas a morte de Cristo também, irmãos, é central na nossa vida, como cristãos. A morte de Cristo é central na minha vida e na sua vida como cristãos. No versículo 23 de Lucas 9, assim que Jesus fala que ele tem que morrer, que ele tem que sofrer, que ele tem que ser rejeitado, ele vira e se dirige aos seus discípulos e diz assim, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. O que Jesus está dizendo? Se você quer seguir-me, se você quer ser cristão, se você quer ser meu discípulo e me seguir, você tem que se negar, negar-se a si mesmo e você tem que morrer. Dia a dia tome a sua cruz. Irmãos, cruz não significa outra coisa a não ser sofrimento e morte. Sofrimento e morte. Jesus fala assim, você quer ser cristão? Você quer ser meu discípulo? Então, negue a si mesmo, tome a sua cruz, morra todos os dias. Morra todos os dias. O que significa essa morte de Cristo ser central nas nossas vidas? Olha o que a palavra de Deus nos diz. Eu vou ler alguns textos, acho que vai dar para projetar. Romanos 6, versículo 6. Preste atenção, irmãos, no que diz a palavra de Deus. Sabendo isto, que foi crucificado com ele, morreu com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, crucificado. Morreu com ele, nosso velho homem. Gálatas 6,14. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Eu estou crucificado para o mundo, eu estou morto para o mundo. Gálatas 2,19. Última parte. Estou crucificado com Cristo. Estou crucificado com Cristo. Agora olha esse texto de João, capítulo 6, versículos 53 a 59. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Irmãos, Jesus falou isso aqui para uma multidão, e muitos não entenderam. Que história é essa de comer a minha carne e beber o meu sangue? Parece canibalismo. Eu não sei se muitos pensaram que fosse mesmo, Jesus estivesse falando literalmente, ou mesmo se tivessem entendido, é uma palavra muito dura. Você vai ter que comer da minha carne, você vai ter que beber do meu sangue. O que Jesus está falando? Jesus está falando assim, você vai ter que, como eu vou morrer, como eu vou me entregar, se você quer ser meu discípulo, você tem que se entregar. Você tem que partilhar do meu sofrimento. Comer minha carne significa assim, eu vou ser moído, eu quero que você partilhe disso. Quando Jesus fala, beba do meu sangue, quer dizer que ele vai derramar o seu sangue. Então eu quero que você partilhe disso, que você compartilhe disso. Mas olha o que fala aí, no mesmo capítulo, João 6, versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Irmãos, é difícil a gente vir para ouvir uma palavra
E alguém falar hoje, alguém não, você lê a sua Bíblia e a Bíblia falar que você tem que sofrer mesmo. Você é chamado para sofrer. Ninguém quer ouvir um discurso duro, não é? Mas essa é a palavra de Deus, irmãos. Olha o versículo 66, João 6, 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Irmãos, hoje é muito fácil ser cristão vivendo o significado que essa palavra ganhou. É muito fácil, não é? Você vem a uma igreja, você se batiza, você entra no hall dos membros, você frequenta. Mas quando você entende que é isso aqui, quando as pessoas começam a entender que cristianismo é muito mais difícil do que a gente talvez tenha imaginado em toda a nossa caminhada, pode ser que muita gente venha desanimar mesmo, muita gente venha desistir da caminhada. Ah, isso não é para mim. Isso é muito cruel, isso é muito duro, isso não é para mim. Isso é a morte de Cristo ser central na minha vida e na sua vida. É que nós somos chamados para morrer para o nosso pecado, para nós vivermos uma vida de morte diária para o nosso pecado, para o nosso velho homem. Sabe qual que é a dificuldade disso, irmãos? É que essa luta nunca vai terminar nesse mundo. Do lado de cá, onde nós estamos, essa luta nunca vai terminar. Você vai acordar amanhã e vai ter que morrer para você mesmo de novo. E terça, de novo. E quarta, de novo. E assim até o último dia da sua vida. Irmão, se a morte de Cristo deve ser central na nossa vida, a vida de Cristo também deve ser central, né? Porque o final do versículo 22, vou ler ele de novo, diz assim: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado, seja morto. Mas o final vem e fala assim, que no terceiro dia ressuscite. Irmãos, nós temos que ressuscitar para uma nova vida em Cristo. Nós somos chamados para morrer dia a dia para o nosso pecado e ressuscitar em Cristo para uma nova vida, em Cristo. Mais alguns textos, Gálatas 2, 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Morri. Morte de Cristo sendo aplicada na minha vida. Morri para a lei. Mas aí vem outra parte. A fim de viver para Deus. De novo, estou crucificado com Cristo. Morte de Cristo sendo aplicada à minha vida. Mas a parte positiva. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Nós somos chamados para imitar Cristo na sua morte, no ser rejeitado, no negar a nós mesmos, no negar a si mesmo, mas nós somos chamados para ressuscitar com Ele. Assim como Cristo ressuscitou, nós somos chamados para ressuscitar com Ele numa nova vida. Numa nova vida. Romanos 6:11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Morte, ressurreição. 2 Coríntios 5:15. Olha só o que Paulo diz. E ele, Cristo, morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Irmãos, ser cristão é ser um seguidor de Cristo. Jesus fala, aquele que quer vir após mim, siga-me. Coma da minha carne, beba do meu sangue, mas ressuscite para uma nova vida. Uma vida em mim. Talvez quando a gente leu
o texto no início, os irmãos talvez tenham perguntado, mas por que ele leu o versículo 37, né? Por que ele não fechou no 36? Mas o 37 talvez seja crucial para a gente entender uma coisa muito importante. Porque o versículo 37 fala assim: no dia seguinte, ao descerem eles do monte, depois de toda aquela visão maravilhosa, Jesus glorificado, Moisés glorificado, Elias glorificado, os três conversando, a glória de Deus, eles tiveram que descer do monte. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. Irmãos, acho que quase todos aqui já tiveram a oportunidade de ir no acampamento, né? E o acampamento é muito bom, não é? Quando a gente vai, o primeiro dia é muito bom, o segundo dia vai só melhorando, o segundo dia é melhor, o terceiro dia é melhor. No último dia, bate uma angústia, porque a gente tem que vir embora, né? E a gente fica assim, eu lembro que no acampamento que a gente teve no início do ano, a gente estava numa roda lá, conversando tudo, e o pessoal começou a conversar assim: gente, nós podíamos juntar esse dinheiro, né, cada um dá uma oferta, a gente compra esse lugar, né? Aí começou a falar: nós aqui já temos, a gente temos uma médica, né, a Vivi foi falando, né, a gente temos uma médica, já temos professor, né, nós já temos, temos advogado, se alguém precisar ser preso, o Gão está lá para cuidar, né? E aí foi falando, e aí o pessoal falou assim: gente, pensa a gente morando aqui, que coisa maravilhosa. Não dá vontade de ir embora de acampamento. É uma das coisas mais depressivas do mundo, é quando a gente chega em casa do acampamento, porque aí você volta à realidade. E às vezes aqui na igreja é assim, eu não sei se os irmãos já sentiram isso, mas já viu que quase todo dia é assim, né, irmãos? O culto é tão bom, é tão abençoado, que dá vontade de ficar aqui. Dá vontade de pôr um colchãozinho aqui no chão aqui e dormir aqui, porque é muito bom estar na casa de Deus. É muito bom estar no povo de Deus. Talvez você já teve vontade de falar: vamos fazer 3 tendas aqui. Uma para o pastor. Não, nem tanto. O pastor não está com essa moral toda não, né? A gente enche de colchão aqui, a gente fica aqui. É igual Pedro. Vamos ficar aqui no monte, Senhor. Aqui está perfeito. Moisés, Elias, o Senhor glorificado, eu, Tiago, João, nós, amigos, fechado aqui, igreja, sem pecado, sem nada. Vamos fazer 3 tendas e ficar aqui. Mas não, irmãos, a gente tem que descer, porque a vida é no sopé do monte, é lá embaixo. Só que qual que é o desafio para nós, irmãos? É que a gente tem que trazer a realidade lá do alto do monte para baixo. Nós temos que aprender a viver a realidade do monte aqui embaixo. Porque aqui embaixo, irmãos, é tristeza, é dor, é angústia. Eu estou com um tio, os irmãos sabem, eu estou com um tio internado, não me esboça a reação, uma situação muito difícil. Minha mãe está lá uma hora dessa no hospital com ele. E é difícil, a família sofre, os irmãos têm as suas dificuldades, os seus problemas, os seus parentes enfermos, as suas lutas em casa. No sopé do monte, irmãos, é angústia. Quando Jesus desce do monte, uma multidão vem ao encontro de Jesus. Vocês acham que a multidão estava tudo tranquilo com a multidão? Não estava, não. Eles vêm, a multidão vem para Jesus expulsar demônios. Para Jesus expulsar demônios. Então, irmãos, qual que é o desafio para nós, como cristãos? O que é ser cristão? Eu tenho questionado muito isso, irmãos, porque eu tenho mesmo muito medo de viver enganado. De viver achando uma coisa, quando na verdade deveria ser outra. E eu me questiono muito isso. Aliás, isso é bíblico, irmãos. A palavra de Deus diz: examine-se o homem a si mesmo se está na fé. Você tem que se questionar, você não pode ficar anestesiado, você tem que se questionar. Será que isso que eu estou vivendo é realmente uma vida cristã, uma vida que agrada a Deus? Eu estou mesmo seguindo os passos de Jesus? Será que esse cristianismo de ir na igreja só domingo, ou mesmo que você venha todos os dias, será que é só isso mesmo? Será que é só ir lá? É só vir aqui? Porque é no sopé do monte, é embaixo, onde a gente deve viver a vida cristã, irmãos. É pegar a realidade daqui, que a gente aprende aqui, que a gente experimenta aqui, que a gente recebe aqui, e aplicar isso amanhã. Ou melhor, hoje, quando nós saímos daqui. Quando você chegar em casa.
é aplicar no seu relacionamento, em todas as áreas da sua vida. Esse é o desafio, é morrer dia a dia e viver para Cristo em todas as coisas. É isso que é aplicar a vida de Cristo. Isso é que é viver Cristo, irmãos. É morrer e viver. Morrer para mim mesmo, morrer para os meus pecados e viver para Cristo e viver para o Senhor. Irmãos, para terminar, eu quero ler um texto. Esse texto é um pouco longo, mas eu peço a paciência dos irmãos. Colossenses 3. Talvez os irmãos tenham pensado assim, meu Deus, eu aprendi que a morte de Cristo é central na Bíblia, e agora eu creio que você vai ler sua Bíblia de maneira até diferente, você vai começar a ver como essa grande notícia está o tempo todo, sabe, quase pulando para fora. O Filho de Deus morre, o Cristo morre, o Filho de Deus vai morrer. Essa é a grande notícia de toda a Bíblia. Você aprendeu que a morte de Cristo é central na sua vida como cristão, ou seja, você deve morrer dia a dia, você deve negar-se a si mesmo como Cristo negou-se a si mesmo, como Cristo morreu. Você deve fazer isso com seus pecados, com seu velho homem. E você entendeu que você deve viver a vida de Cristo. Assim como Cristo ressuscitou, você deve ressuscitar com Cristo para uma nova vida. Mas como isso se aplica? Irmãos, esse texto ele é maravilhoso, muito prático. Eu vou ler, os irmãos prestem bastante atenção nesse texto. Colossenses capítulo 3. Deixa eu tomar uma água porque o texto é grande. Portanto, preste atenção, irmãos, como que tudo que a gente viu, Paulo traz aqui de novo. Essa ideia de morrer, essa ideia de crucificar, essa ideia de ressuscitar. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor
e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Capítulo 4. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria, para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. Versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Irmãos, esse é o desafio para a gente como cristãos. É morrer para nós mesmos e vivermos para Deus em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Nós vamos ter mais uma música, mas antes nós vamos curvar nossa cabeça e orar. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, por sua santa e preciosa palavra, ó Deus. Nós bendizemos o teu nome, ó Pai, e agradecemos ao Senhor por este lugar, por esta igreja. Ó Pai, muitas vezes, ó Deus, nós temos vontade de ficar aqui, de morar aqui. Mas sabemos, ó Pai, que tem uma vida lá fora, ó Pai, que nós precisamos, ó Deus, todos os dias, negar a nós mesmos, ó Pai, morrer para nós mesmos, ó Deus, morrer para o nosso velho homem, para o nosso pecado, ó Deus, e vivermos para o Senhor. Ó Pai, nos ajude, Pai, como cristãos, a entendermos isso, ó Deus, a não vivermos um cristianismo, ó Pai, sem vida, um cristianismo nominal, ó Pai, onde nós só dizemos que somos cristãos, onde nós só afirmamos com a nossa boca, ó Pai, que cremos, mas ajude a termos na nossa vida, ó Pai, realidade, Pai, realidade. Obrigado, ó Deus, pela terceira igreja. Abençoe-nos, ó Deus, e que possamos viver o Senhor Jesus. Amém.